Bom, estou aqui com o SolidWorks, minha versão é 2021. Vou abrir aqui uma peça que eu fiz previamente já. E vou trabalhar aqui nessa peça a programação de usinagem CNC nela, utilizando o SolidWorks CAM. Então, essa peça aqui está dessa forma porque eu achei que ficaria interessante. Ela não é nem não muito complexa, nem também muito simples, né? Então, aqui ela tem uma curvatura maior, aqui ela tem curvaturas menores. Aqui tem alguns orifícios, né, de tamanhos diferentes, que vão utilizar ferramentas diferentes. Ela tem aqui esse baixo relevo, e dentro desse baixo relevo tem esse outro baixo relevo, onde está o desenho do raio. Então, para iniciar aqui a programação, né, eu tenho que estar aqui nessa guia do SolidWorks CAM. E eu vou fazer isso aqui, ó, extrair recursos usináveis. Esses recursos usináveis, ó, já apareceu aqui, que é o que ele está identificando que vai usinar. Então, ele está enxergando aqui uma peça retangular, né, um material sólido retangular, e ele está enxergando que, a partir do desenho, o que é usinável. Então, ele vai fazer aqui, ó, que ele chamou de alojamento retangular 1, que é fazer esse rebaste aqui. Então, da peça sólida, ele vai rebastar primeiro toda essa parte. Depois, ele vai fazer o rebaste aqui do desenho do raio, ou seja, faz o primeiro nível de baixo relevo, depois o segundo nível de baixo relevo. Por último, ele vai fazer os furos. Então, aqui vai fazer esse furo menor, aqui ele vai fazer o furo médio e aqui o furo maior. Então, esses foram todos os recursos identificados pelo SolidWorks CAM. Se eu quisesse, por exemplo, me arrependi de ter colocado esse buraco maior, preciso redesenhar a peça? Não necessariamente. Eu posso simplesmente vir aqui e eliminar, né? Mandar esse furo 3 aqui, ó, se eu excluir, ele vai para a lixeira. Então, eu elimino, o que vai acontecer? Ele vai fazer todo o restante menos o furo aqui. Então, a peça vai continuar só com esses dois furos aqui e esses outros baixos relevos. Então, não necessariamente eu preciso redesenhar toda uma peça se eu quiser retirar apenas um dos passos ali da usinagem. Se depois eu me arrepender, eu posso retirar da lixeira e devolver para cá, né? Então, e fazer novamente aqui a configuração. Depois disso, né, e aqui repara que tem uma setinha, então, ou seja, a ferramenta vem nesse sentido aqui. Se por acaso eu tivesse que usinar do lado contrário, né, eu teria que deixar a minha peça virada para ela poder fazer a usinagem pelo outro lado. Então tá, eu quero exatamente desse jeito mesmo. Então agora eu venho aqui em gerar plano de operação. Então, o plano de operação é escolher as ferramentas que vão ser utilizadas para cada etapa. Então, aqui na primeira, ele colocou uma fresa de desbaste, que ele chama de T0520. Esse 20 é de 20 milímetros. Então, vai vir uma primeira ferramenta que ela vai ter um diâmetro de 20 milímetros e vai fazer aqui todo o desbaste que ela puder fazer. Depois vai trocar para essa ferramenta aqui, que ele chama de T0312, ou seja, tem 12 milímetros, e ela vai fazer uma segunda mão aqui de desbaste. E depois ele vai fazer isso aqui, ó, né, que ele chama de a fresa do contorno, que ela tem 6 milímetros. Então, trocou de novo a ferramenta e ela vai fazer, porque provavelmente essa daqui de 12, de 20, ela não vai alcançar fazer essa curvatura aqui. Então, tem que trocar para uma ferramenta que consiga fazer essa curvatura. E aqui ele vai começar a fazer com essa fresa de contorno, ele vai também utilizar ela para fazer o desbaste inicial aqui do raio. Então, aqui perceba que não houve troca de ferramenta, né? Só mudou a função. Então, antes ela estava fazendo a fresa aqui, né, no contorno, e agora ela vai ser a fresa de desbaste do raio. Então, com essa mesma ferramenta de 6 milímetros, vai começar a fazer no raio. Porém, esse raio eu desenhei com essa curvatura aqui de 1 milímetro. Então, aqui, né, 6 milímetros não vai conseguir alcançar. Ou seja, essa de 6 ela vai fazer no máximo aqui nessa região que é mais larga. Depois ela vai trocar para uma fresa de desbaste, que ela também estava usando 6. E depois aqui para uma outra que também é 6, né? Que vai fazer o contorno do raio. Então não vai conseguir, eu não vou trocar agora propositalmente, né? Por fim, ela vai fazer a troca da ferramenta aqui da broca, né? Para poder fazer os furos. Então tem aí todas as brocas que foram selecionadas para poder fazer esse furo. Eu vou gerar aqui o caminho da ferramenta, né? Os caminhos das ferramentas já estão gerados.
a gente consegue observar, né, que a ferramenta realmente vai vir nessa direção, tá tudo certo. Então, eu vou simular aqui o caminho da ferramenta. Posso alterar aqui a velocidade da simulação, né? Eu vou colocar aqui, dar um play nessa velocidade mesmo. Então, aqui a primeira ferramenta, né? Ela faz isso aqui, mas sobrou esses pedaços. Então, trocou para a segunda ferramenta. E depois para a terceira, que fez o contorno, né? Com essa mesma terceira ferramenta, ele não troca, ele é aquela de 6 milímetros. Ela vai fazer bem aqui, só que ela não alcança. Então, ela fica trocando e não deu em nada, ou seja, ficou esse restante aqui, não usinou corretamente, como previsto. O que eu vou fazer, né? Vou dar um OK aqui. Vou voltar aqui nessa ferramenta. Então, aqui, né? Onde ela vai começar aqui esse desbaste de 6. Eu vou manter. Eu quero que ela realmente aproveite essa ferramenta e faça aqui esse desbaste maior. Só que a partir daqui, eu preciso que ela consiga acessar a curvatura de 1 milímetro. Então, eu vou dar 2 cliques aqui nessa ferramenta. E eu vou trocar aqui as características dela. É 6, eu vou colocar para 1. Embaixo também vou colocar 1. Aqui no comentário dela eu vou deixar 1. Eu não vou alterar aqui, porque isso aqui são informações que a gente coloca baseada na ferramenta real que nós temos, né? Então, na vida real eu tenho uma ferramenta de 1 milímetro, eu sei as características dela, posso anotar aqui para saber. Quando eu der aqui o OK, ele vai falar que eu tenho que adicionar essa ferramenta. Ou seja, eu não posso simplesmente só editar por cima da que está feita, né? Eu adiciono, ou seja, estou criando uma ferramenta. Poderia ter criado essa ferramenta anteriormente e só ter adicionado ela aqui. Então, agora aqui eu passei essa ferramenta aqui, ela vai ser de 1 milímetro. E vou fazer a mesma coisa com essa aqui de contorno. Ela também está como 6 aqui. Vou alterar aqui para 1. Aqui também para 1. Esses outros tamanhos aqui não me importa, pode ser desse jeito. Vou dar um OK. Ele vai falar também que tem que adicionar essa ferramenta. Vou dar um OK, pode adicionar. Eu vou fazer aqui de novo, né? Gerar o caminho da ferramenta. E agora eu vou simular aqui o caminho da ferramenta. Pensando aqui novamente, primeira ferramenta. Trocou a ferramenta. Agora trocou de novo, aqui faz o contorno. Faz o contorno, né? Que é aquela de 12. Aproveita e faz um desbaste maior aqui no centro. Então, depois que fizer esse desbaste maior aqui, é que vai fazer a troca da ferramenta de novo. Aí aqui agora ela trocou a ferramenta para de 1 milímetro e perceba que a de 1 milímetro consegue fazer o desbaste do restante da região, porque ela consegue acessar essa curvatura que eu desenhei com 1 milímetro. Aqui. Por que que ela não terminou? Deixa eu dar um play aqui de novo. Não sei se foi um erro. Troquei. Ah, essa ferramenta aqui não trocou. Vamos ver, ficou 1 milímetro, 1 milímetro. Ó, aqui não trocou milímetro. Ela continuou sendo de 6. Vamos dar aqui um OK. Vou gerar aqui de novo o caminho da ferramenta. Agora trocou. Eu não tinha reparado, né? Agora tá trocado, de 1 milímetro. Agora sim. Posso dar um play aqui, acelerado. Agora sim. Trocou a ferramenta para 1 milímetro. E essa ferramenta de 1 milímetro vai ser a mesma que vai fazer o segundo desbaste no raio. E vai ser a mesma que vai fazer depois o contorno do raio. Acelerado aqui. Agora sim. A vantagem do SolidWorks Scan é que a gente pode fazer toda a configuração. Poderia configurar quantas camadas eu quisesse. Agora, aqui tá vendo? Ele vem fazendo agora o contorno, né? Então, a gente pensa que desbastou e estava pronto, só que na verdade, ó, faltava fazer o contorno. E aí a gente repara também que ele passa 3 vezes para fazer cada operação. Isso tudo pode ser configurado. Vai depender da estrutura da ferramenta. Porque se a sua ferramenta for muito frágil, não adianta você querer forçar ela a fazer tudo em 2 passadas, né? Então, são todas características configuráveis que a gente pode modificar aqui. Pronto, ficou desse jeito, vai ficar a peça do jeito que eu quero. Show! Agora eu quero salvar isso aqui. Vou dar aqui um OK na simulação. Gostei disso, posso salvar. Posso salvar aqui em arquivo, né? CL, também posso vir aqui em pós-processamento, né? E posso salvar ele aqui, nessa pasta. Vou salvar como
CNC code.cnc. Vou salvar aqui com essa extensão. Vou colocar aqui que é a minha peça usinada. Salvar. E agora, se eu vier aqui, eu só venho na pasta diferente. Deixa eu ver aqui de novo. É com SolidWorks mesmo. Quero salvar com essa extensão. Ok aqui. Então, salvando. Agora foi. Acho que faltou eu ter dado play ali antes. Então, quando eu vim aqui em pós-processamento, né, peço para salvar e ele vai solicitar ali. Bom, enfim. Agora aqui, tenho ela aqui no arquivo .7 das configurações. Esse arquivo aqui eu posso abrir com um bloco de texto, bloco de notas, né, para fazer a leitura do texto. E aqui eu tenho todos os comandos e o código G, né, código M também que nós conhecemos. Ele vai instruir a máquina, né, o que ela deve fazer. Ela tem também a parte que comenta, né, posicionamentos aqui, o que ele vai fazer, né, baseado em cada informação aqui de código G. Então, todo o caminho, né, para cada operação aqui, a frase de despacho 4 vai fazer isso aqui. Então, ficou bem identificado aqui, poder fazer uma observação assim. E aqui no final, faz o último furo. No final, encerrando com M30. Então, certinho. Então, essa informação aqui eu posso levar para a CNC fazer a minha usinagem. Então, fiz tudo isso utilizando o SolidWorks, CAM, e depois fazendo aqui um pós-processamento dele. Só para comentar agora o código, né, um pouco mais profundamente, eu coloquei aqui alguns comentários nele para facilitar. Então, aqui ele vai, né, G21, vai fazer a programação de sistema linear métrico, né? Como que eu sei disso? Existem tabelas, né, de códigos M com o padrão ISO, também tabelas de código G também pelo padrão ISO. Então, a gente pode fazer a consulta, né, conforme a gente vai trabalhando, vai utilizando, alguns códigos vão ficando já memorizados. Se tiver dúvida, é só a gente consultar uma dessas tabelas aqui e verificar o que ele está fazendo. Então, aqui no caso, ele iniciou com o G21, que é colocar o sistema, né, um sistema linear métrico, ou seja, ele sabe que quando eu estiver falando um valor ali de medida, não é em polegadas, por exemplo, eu estou usando milímetros. Aí aqui ele vem, né, e vai usar essa ferramenta, então ele vai colocar aqui o G91, que é um posicionamento incremental, o G28, que vai retornar para a posição 0 ali da máquina. Ou seja, ele vai colocar, setar a máquina para a posição 0 dela. Aqui nesse código, né, ele coloca T05 M06. O M06 significa que ele está fazendo a mudança de ferramenta, né? Ele está colocando a ferramenta que ele está chamando de 05. Depois ele vem e coloca aqui, né, o S 2891, ou seja, ele está setando a velocidade para 2891 RPMs. Depois aqui o M3, ou seja, ele vai ligar o fuso no sentido horário, né? Ligar o fuso no sentido horário significa que a ferramenta vai girar ali no sentido horário. E aqui é a primeira movimentação que vai ser com a fresa de desbaste 1. E ele vai fazer aqui, né, em G90 um posicionamento absoluto de novo, vai zerar o eixo, né, fora do zero fixo. E o G00 significa um posicionamento rápido, ou seja, ele vai para essa posição aqui que ele está setando como isso. Depois ele vai fazer aqui, né, uma compensação do comprimento de ferramenta, ou seja,
Lá na hora que a gente configurou, aquela ferramenta ela não tinha um comprimento adequado. Então, a gente pode ativar a compensação. E aqui eu estou informando, né, quanto que eu quero compensar. Estou compensando 2,5 milímetros da ferramenta. Se ela já tivesse o tamanho adequado, não precisaria fazer a compensação. O H aqui, no caso, ele vai ser para poder fazer a escolha da ferramenta. Então, como a ferramenta ela foi definida aqui, que ela é ferramenta 05, o H vai fazer aqui esse endereço dela, né, que é o 05. E o M08 vai fazer ligar o sistema de refrigeração. Então, aqui em G01, ele faz uma interpolação linear, ou seja, ele começa a se movimentar e ele vai para essa posição aqui de Z em menos 4,75, né? Como que vai fazer isso? Com esse avanço, né? O F define o avanço em milímetros por rotação. Então, 194,608 milímetros por rotação. Depois eu faço aqui um G17, que é a seleção do plano XY, e vou aqui para a posição Y6,75, né, com esse avanço aqui setado agora em 778,432 milímetros por rotação. A partir daqui ele vai começar a fazer o movimento de desbaste, né, seguindo todas as coordenadas e vai vir informando, e lá na simulação a gente viu, né, que ele vai fazendo, né, todo aquele movimento e vai desbastando, seguindo todas essas coordenadas aqui. E ele vai repetir isso as 3 vezes, né? Depois aqui no final ele vai desligar com o M9 aqui o refrigerante. Vai fazer de novo aqui o G91, o G28, né? Para fazer o posicionamento incremental, retornar ali para aquela posição 0 da máquina. Então vai fazer uma troca de ferramenta aqui para a ferramenta 3. Né? Vai setar e vai começar tudo de novo, né? Aqui no caso é a fresa de desbaste 2. Então vai fazer todo esse percurso novamente. Aí eu queria mostrar aqui no final, né, como que ele vai encerrar. No final é a broca, né? Então, aqui no final, ele vai fazer aqui, ó, um M30, que é o fim do rebobinamento, né? Ou seja, finalizou, ele recolhe a ferramenta e acabou ali. Então, para a broca 3 aqui, ele vai fazer o G90, G54 de novo, aqueles códigos que a gente já viu, né? Aqui, né, ele fez uma troca, ele fez um ajuste, uma compensação de novo da ferramenta aqui, para a ferramenta 18, mas por que a ferramenta 18? Porque aqui, ó, anteriormente, ele fez um M6, que é a troca de ferramenta, para uma ferramenta 18. Então, essa ferramenta 18 agora aqui, né, ele fez uma compensação dela, desse tamanho. Aqui ele ligou o refrigerante, né? Então, ele vai mandar fazer esse furo aqui, né? Com esse avanço aqui também programado. Então, fez o furo, aqui o M9 ele desliga no refrigerante, ele vai retornar lá para as posições, né, de eixo 0, e aí no final ele, né, recolhe e finaliza tudo. Então, todos esses passos aqui, né, consecutivos, a máquina vai entender baseado nessas codificações, né, com códigos G, com as funções também, né, auxiliares aí, M, funções H. E quando a gente tiver dúvida, a gente pode sempre consultar uma tabela, né, que esteja padronizada. Então, aqui eu fiz uma consulta, né, alguns valores eu já sabia, outros eu tive que consultar novamente. E conforme a gente vai trabalhando, isso vai ficando fixado aí.